Bom, olá, meus queridos irmãos e irmãs, aqui da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, nesse dia tão importante para nós, nesse tempo tão importante para nós, no contexto da festa da nossa querida e amada Nossa Senhora de Fátima. Temos a imensa alegria de ter aqui um representante do lugar, do contexto, de mais de 100 anos, mas que continua sendo um contexto que apresenta ao mundo a linda experiência em Deus, em Jesus, por Maria, acontecida lá em Fátima com aquelas crianças, mas com a cidade inteira depois e hoje com o mundo inteiro, que é o Padre Francisco Pereira, capelão do Santuário de Nossa Senhora de Fátima e que, com tanta gentileza e prontidão, veio aqui nos fazer uma visita, ainda que no espaço virtual, está aqui conosco. Queremos agradecer muito a sua disponibilidade, sua gentileza, seu gesto de carinho. Nós agradecemos o convite para poder estar convosco e falar da mensagem de Fátima, falar de Nossa Senhora e falar deste santuário que agora vive numa situação especial. Essa situação especial nós temos refletido muito por aqui, né? Eu sou, por exemplo, eu tenho dito isso para todo mundo. Aqui no Brasil nós dizemos que eu tenho pagado a língua. Quer dizer o seguinte, que antes eu era um dos que dizia: "Ah, isso é um exagero, essa coisa de ficar o tempo todo nas redes sociais, esses padres que transmitem as coisas no mundo digital". Eu era um dos que criticava, não Uhum. muito, mas um pouquinho. E agora, olha aqui, ó, é a É nossa verdade. é a nossa única maneira hoje, praticamente, né? Tem sido essa também a experiência do santuário? Sim, nós que agora não podemos receber peregrinos para as celebrações comunitárias, embora há a possibilidade de os peregrinos irem passando, porque aqui em Portugal já se alargou um bocadinho a situação do confinamento, portanto as pessoas já podem sair, já podem ir trabalhar, tendo em conta as regras de segurança, usarem máscara, etc. E, portanto, já vemos um bocadinho mais de gente a passar aqui pela capelinha, pelas velas, a fazer a sua oração privada. No entanto, celebrações comunitárias nós não podemos fazer e não fazemos. Celebramos todos os dias 2 missas, 2 rosários e o Ângelus, em que enviamos, quer pela televisão Canção Nova e outros canais de televisão, quer depois pelas nossas redes sociais e pelo nosso canal de YouTube. Transmitimos então 2 missas e 2 terços por dia, para que as pessoas assim nos possam acompanhar. Nós, os capelães, celebramos a missa, vai rodando por todos, e assim procuramos estar mais perto das pessoas, procuramos continuar ligados às pessoas, continuar a transmitir a mensagem que Nossa Senhora nos deixou, esta mensagem de esperança, de conforto, e sabemos que muita gente nos responde dizendo precisamente que somos nós que os vamos ajudando a manter também a fé viva durante este tempo de pandemia. O senhor é natural de onde, Padre Francisco? Eu sou natural da Diocese de Leiria Fátima, os meus pais moram a 40 minutos do santuário, portanto estamos pertinho. Quase todos os capelães são diocesanos de Leiria Fátima, temos mais alguns que são de outras dioceses e inclusivamente alguns capelães de outros países para nos ajudar a acompanhar os peregrinos estrangeiros, da Polónia sobretudo, de Itália também. E nós, pronto, fazemos o acolhimento aos peregrinos das várias línguas que nos vêm. Claro que agora é mais limitado, agora é sobretudo em português, através das redes sociais e da internet e dos canais, dos meios de comunicação social, que nós vamos contactando os peregrinos, fazendo a nossa pastoral, anunciando a mensagem de Fátima e celebrando os sacramentos. Há uma coisa também muito importante que nós mantemos ativa, que é as confissões. Portanto, temos 2 padres em cada momento disponíveis para acolher as pessoas e confessar as pessoas, afastados, claro, com proteção, para que ninguém possa ser prejudicado pelo vírus, mas continuamos também assim
a acolher as pessoas que precisem de se reconciliar com Deus através do sacramento. E então nós continuamos também, sempre mantivemos as confissões abertas, um padre disponível para confessar, mesmo no tempo de pandemia mais rigoroso, digamos assim. Que bonito. Deus o sustente nesse caminho. Obrigado. Deus dê força a todos aí, não só aos padres, mas certamente a tanta gente que está em volta aí nas equipes de trabalho. Que Deus Sim, os proteja e os conserve. E este dia 13 de maio, então, 2020, vai ser, claro, muito diferente de toda a experiência que. Acho que de toda a experiência que nossas gerações conhecem. As sim, nossas gerações nunca viveram um negócio assim, né? é verdade. É importante lembrarmos que logo a seguir às aparições, houve logo muitos peregrinos que se Pois juntavam é. em maio, junho, julho, em todos os meses seguidos até outubro, se juntavam para celebrar a aparição, o aniversário da aparição. Este ano não podemos fazer isso, não nos podemos juntar aqui na Cova da Iria. No entanto, vamos celebrar na mesma o terço no dia 12 à noite e a missa, o terço a missa, a bênção dos doentes e a procissão do adeus no dia 13. Vamos fazê-lo com a colaboração das rádios, das televisões, do YouTube e das redes sociais, como temos feito habitualmente, ou seja, vamos transmitir as celebrações para todos os lugares, para que as pessoas possam assim acompanhar, onde quer que estejam, acompanhar as nossas celebrações. Os ministros, os participantes vão ser apenas aqueles que são necessários. Vai ser o bispo da Diocese, o cardeal Dom António Marto, que vai presidir as celebrações este ano, e depois vão estar dois bispos, representantes de todo o episcopado, vão estar os capelães, que representam todo o clero, e vão estar os leitores, os acólitos, os cantores, que vão representar, digamos assim, os leigos. Portanto, a Igreja está toda presente nesta celebração. A Igreja de Portugal, vamos ter as leituras em línguas também estrangeiro, porque sabemos que algumas televisões de outros países e rádios de outros países querem acompanhar-nos e, portanto, vamos ter as leituras do Evangelho noutras línguas. O texto vai ser rezado, como habitualmente, nas 7 línguas oficiais do Santuário. Portanto, vamos também dar-lhe esta dimensão internacional. No dia 12 à noite, vamos também ter uma celebração de homenagem, de lembrança, de união com os peregrinos que, não podendo estar presentes, que fazem a sua peregrinação do coração em casa. Nós este ano também fizemos uma proposta, visto que não podem pôr-se a caminho de Fátima, não podem vir a Fátima, fizemos uma proposta de uma peregrinação pelo coração através do nosso Facebook, com uns áudios de 20 minutos, e as pessoas podem acompanhar, como se fosse um podcast, e as pessoas podem acompanhar e assim fazer a sua peregrinação espiritual a Fátima durante esta semana que antecedeu o 12 e 13. Portanto, temos procurado assim que as pessoas possam viver a peregrinação através do coração, de uma maneira espiritual, mais intensa, que não precisando de vir a Fátima, de se pôr ao caminho, mas possam fazer o seu caminho interior no coração. Amém. Qual é o canal? Eu já vou colocar aqui na nossa legenda o canal que as pessoas podem acessar esse conteúdo a que o senhor se refere. O canal é o canal oficial do Santuário de Fátima, do YouTube. Podem ir a partir do site do Santuário, que é fatima.pt, e depois no YouTube também, se procurarem por Santuário de Fátima Oficial, encontram o canal. É No este site Facebook, aí? Esse site aí sim, que eu é esse coloquei. Fátima PT, pronto. A Tá partir bom. daí podem depois acompanhar as transmissões, quer pelo YouTube, quer pelo Facebook. Certo. Podem também fazer-se amigos do Facebook do Santuário de Fátima e assim sabemos que há muitas outras que vão retransmitir as nossas celebrações, mas Fátima, pelo menos, é a forma mais direta de as Claro. pessoas poderem acompanhar-nos nesta celebração, tendo em conta, de facto, depois as diferenças horárias. Os horários que são anunciados são os horários de Portugal continental. Tá bem. Antes de encerrar, eu sei que esses dias, certamente, apesar de ser tudo virtual, vocês devem estar cheios de compromissos aí. Mas antes de Sim. terminar,
Eu gostaria de fazer uma pergunta que é tão importante para nós, todos que olhamos para a bela devoção que é apresentada para a igreja a partir de Fátima, aquele contexto, né, dos acontecimentos aí onde o Senhor está, em Uhum. torno da figura, da presença, da mensagem de Fátima, e que nos conduzem a Jesus, aquele contexto histórico da sociedade portuguesa, da sociedade aí de Leiria, o senhor enxerga algo de semelhante, ou ao menos que a gente pode compreender, nós cristãos e devotos de Maria, e podemos compreender que a experiência vivida lá, aliás, aí, a Sim. experiência vivida aí, onde o senhor está, continua sendo algo a ser imitado, repetido, atualizado, relido hoje, aqui ou em qualquer lugar? Sim. Fátima continua a ser um lugar de conforto, de esperança para os portugueses e para os fiéis daqui da região. É interessante repararmos que agora os que vêm são, mesmo agora, em tempo de isolamento, continuamos a ter alguns peregrinos, quer da região, quer de longe, que precisam de ver a Fátima e vêm a Fátima, com cuidado. E Fátima continua a ser um lugar de acolhimento, continua a ser um oásis de esperança, de espiritualidade, um oásis onde as pessoas podem encontrar, de facto, uma força nas dificuldades. E aquilo que nós sentimos pelas reações das pessoas neste tempo é que, de facto, Fátima continua a ser uma fonte de luz para as pessoas, uma fonte de esperança. Que Nossa Senhora ainda é vista e sempre foi vista como a mãe dos portugueses e como aquela que nos acompanha, que nos dá as mãos mesmo nos momentos difíceis. E este momento é difícil. Portanto, é uma situação diferente daquilo que era em 1917. Em 1917 a República tinha sido instaurada há pouco tempo e havia um anticlericalismo, uma perseguição à Igreja muito forte, que agora não há. Mas as pessoas hoje, como têm tantas coisas boas e o progresso, às vezes leva-os a esquecerem-se um bocadinho aquilo que é a dimensão espiritual. E o que eu também vou vendo nas reações do Facebook, também das redes sociais e das pessoas que falam connosco, é que as pessoas estão mais despertas para a dimensão espiritual. Nos momentos de crise, voltam-se para Deus, porque sabem que, de facto, a realidade meramente material há alturas em que falha. E esta é uma altura em que todas as seguranças que nós tínhamos foram arrebentadas, foram passadas para trás porque ninguém está seguro. Não há governo que nos valha, não há dinheiro que nos valha, e é interessante repararmos, e temos falado nisso, este vírus é verdadeiramente democrático, ou seja, atinge a todos e todos ficam muito prejudicados, todos vemos pessoas famosas que morreram com o vírus, vemos gente humilde que morreu, e portanto leva-nos a pensar que o dinheiro, o bem-estar, a felicidade, há momentos em que isso não chega, e então é preciso Deus, e aquilo que Nossa Senhora nos diz quando nos pedia que rezássemos pela paz no mundo, que rezássemos pela conversão dos pecadores, que vivêssemos como comunidade este sentido da partilha, da entrega, dos sacrifícios que se fazem pelos outros, ou seja, aquilo que abdicamos de nós para podermos ajudar os outros. Agora continua a ser necessário cada vez mais. E neste tempo de pandemia é isso que temos de ter em conta, cuidado com os outros, o cuidado pelos outros, o sacrifício que é não podemos ir à missa, mas podermos rezar em casa com a família, com quem estamos mais tempo agora, e valorizar isso. Eu acho que, pelo menos em Portugal, sinto que isso vai acontecendo um bocadinho. As pessoas começam a descobrir um outro sentido e uma outra perspectiva. E, portanto, vamos vendo. Vamos vendo como é que as coisas melhoram, e temos fé em Deus e esperança que, de facto, isto se ultrapasse e possamos crescer a partir desta dificuldade, possamos ser melhores.
Ok. Nós temos recebido as notícias aí de Portugal sobre a situação da pandemia e, apesar da imensa barbaridade que assolou o Uhum. mundo inteiro, Portugal parece ter feito muito bem a lição de casa e as coisas Sim, agora parecem avançar positivamente. sim. Nós por aqui ainda não fizemos nem o primeiro capítulo da lição de casa. É, temos um capelão connosco que é aí do Brasil, que é de Manaus, pá, e ele, Manaus está muito e complicado. ele diz que de facto está muito difícil a situação, está muito difícil. Ele tem um colega que era da idade dele, com 41 anos, que faleceu vítima do Covid, Ah, portanto, de facto, nós aqui em Portugal, por acaso, foi interessante ver que a Igreja foi a primeira instituição a acabar com ajuntamentos para poder ajudar ao isolamento do vírus. Portanto, a Igreja, ainda antes do próprio Estado decretar o estado de emergência, a Igreja decidiu terminar as celebrações com o povo. E, portanto, fomos muito proativos, mesmo a própria Igreja foi muito proativa nesta dimensão de prevenir, de ser prudentes para prevenir males maiores. Eu acredito verdadeiramente que essa atitude da Igreja de encerrar as celebrações com o povo, as igrejas ficaram abertas sempre, mas encerrar as celebrações com o povo ajudou o povo também a ter consciência do perigo que era a pois doença é. e a prevenirem-se. E isso permitiu que, de facto, o vírus não se espalhasse tanto. Portanto, de facto, são 27 mil, já mais de 27 mil, mas o número dos doentes tem descido. Hoje, por exemplo, só tivemos a lamentar 9 mortos e, Pá, e graças 90, a Deus. sim, e 90 e poucas pessoas, novos casos. Portanto, tem estado a diminuir, graças a Deus, o número de vítimas do Covid. De acordo com aquilo que estamos a prever, prevemos que na véspera do Pentecostes possamos começar a celebrar a missa já com a presença do Que povo. boa notícia. Isso é a nossa fé, que, Tá. se Deus quiser, possamos Se no Deus quiser. Pentecostes começar já a celebrar, ainda com algumas limitações, ou seja, com menos gente nas missas, celebrando mais missas, claro está, mas temos esperança e fé que as coisas possam resolver. Rezamos todos os dias, no fim de cada missa, rezamos por todas as pessoas que estão espalhadas pelo mundo, vítimas pelo Covid, e temos presente, de facto, aqueles que conhecemos das nossas relações. Portanto, como temos aqui um capelão brasileiro, temos em conta e sabemos que os peregrinos do Brasil são muito devotos de Nossa Senhora de Fátima e, portanto, estamos a rezar por vocês para que, de facto, também possam vencer o mais breve possível esta pandemia, mas que possam também não perder a esperança. Isso é o mais importante, é não perder a esperança. Sabemos que Deus está sempre connosco, mesmo que às vezes Ele pareça que se ausentou. Eu costumo dizer, é como quando está uma tempestade e as nuvens tapam o sol, a gente não o vê, mas Ele continua a dar-nos alguma luz. E essa é a nossa fé. Maria diz-nos isso, eu nunca te abandonarei. É uma das promessas que Nossa Senhora fez à irmã Lúcia e que nos faz a nós. Ela está sempre connosco e a nossa mãe nunca nos abandona e, portanto, vamos continuar a caminhar cada dia, levantando sempre a cabeça, olhando para Deus e olhando para os irmãos e procurando entreajudar-nos uns aos outros. E agora esta entreajuda é assim um bocadinho mais separada com prudência. Muito bem. Agradeço imensamente mais uma vez, viu? Muito generoso. Suas palavras deram um conforto enorme, foram um verdadeiro abraço para mim e para muita gente. Peço Sim, a sua bênção, Padre Francisco, a mim, ao meu povo sim, aqui, a todos os que muito bem. participam desse momento. Aqui de Fátima, deste altar do mundo, envio para todos os peregrinos do coração que nos acompanham a bênção de Deus e a proteção da Maria Santíssima. Que Deus vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um bom dia Amém. para todos. Bom dia e viva Nossa Senhora de Fátima. Viva Nossa Senhora de Fátima. Força e coragem, Padre. Obrigado igualmente.